Meus amigos, desejamos a todos um ótimo estudo. Hoje vamos falar sobre a lei, a principal fonte do direito, a lei e suas características. E vamos indicar aqui um livro do professor Hein Kohn, O Julgamento e a Morte de Jesus. O Julgamento e a Morte de Jesus, da editora Imago. É interessante nós conhecermos a visão de um juiz de Israel a respeito do julgamento e a morte de Jesus. O amparo legal, o que é que existiu para que existisse realmente esse processo romano de julgamento? Muito bem. O que é lei? Quando nós falamos em lei, pensamos logo em algum tipo de texto que tem artigos. Mas o que é lei? Existe a concepção. Será que o ser humano faz lei, elabora lei? O ser humano ele tem uma conceito, Freud explicaria isso muito bem. Ele tem em seu subconsciente a vontade de ser um Deus, entre aspas. Lei significa uma regra que todos têm de cumprir e uma regra que busca ser imutável. Meus amigos, dentro do princípio genérico, o ser humano não faz lei. O que ele faz é norma jurídica. O ser humano elabora norma jurídica. Porque lei não se revoga. Lei que é lei não se revoga. A lei natural não se revoga. Não se coloca emenda. Nem tira aquilo ou tira aquilo outro. Não. Lei não se revoga. Então, lei no sentido genérico significa tudo aquilo que normatiza ou tudo aquilo que determina limites estabelecidos pela própria natureza. Quando o indivíduo vai se alimentar e chega uma hora que o processo digestivo diz assim, pare. Se ele não parar, ele vai ter complicações. Porque a natureza estabelece limites, leis, orientações. Então o ser humano ele não é capaz de legislar leis, e sim normas jurídicas. No entanto, ele chama essas normas jurídicas de lei e vamos ficar como lei mesmo. É a lei, são as leis. Então, no sentido jurídico, a lei vem para orientar a sociedade, para organizar o procedimento humano, o comportamento humano, sempre tendo em vista o respeito aos direitos naturais de alguém. Mas no sentido genérico, lei significaria uma orientação, significaria um caminho a seguir, um processo evolutivo para que o indivíduo, através de procedimentos harmônicos com essas leis, ele possa chegar à sua perfeição intelecto-moral. Existem as leis normativas e as leis enunciativas. O que é uma lei enunciativa? Quando Newton falou da lei de ação e reação, para cada ação uma reação, quando ele disse que a tendência de um corpo na inércia é permanecer na inércia, e a tendência de um corpo em movimento é permanecer em movimento, ele tratou de leis enunciativas, incontestáveis. Por exemplo, as leis exatas ou as leis tendenciais. Quando se fala em estatística, são leis tendenciais. As leis exatas, a física, a química, a matemática, que são ciências que produzem leis verdadeiramente que não se muda, que não tem como revogar. A essas leis se chamam de leis enunciativas. O enunciado do físico X, do filósofo Y e do cientista Z. Enunciados. Por exemplo, não há efeito sem causa, é um enunciado. Não tem como negar que é uma lei enunciativa. Não há efeito sem causa. E a lei normativa? Ela pode ser uma lei religiosa,
lei ética, e em decorrência da lei ética vem a lei jurídica. Ou seja, a normativa vem com normas, os 10 mandamentos que foram colhidos por Moisés. Ou seja, os 10 mandamentos, normas de conduta para se chegar até Deus e respeitar suas leis. Normas religiosas, normas éticas, normas jurídicas, normas da empresa tal, regimento interno da empresa XYZ, estatuto, ou seja, normas, leis normativas. Então, o ser humano faz leis normativas. Ele faz normas jurídicas, e que nós vamos chamar de leis normativas. As leis éticas, elas são leis morais e leis jurídicas. Observemos bem, os autores falam que as leis morais vêm das leis éticas e as leis jurídicas também. Mas se nós pensarmos bem, na verdade são as leis morais que geram as leis éticas, que por sua vez geram as leis jurídicas. As leis morais são mais poderosas, imutáveis, permanecem, não negociam, são inegociáveis. As leis morais são inegociáveis. Nem Jesus deu conta de evitar que seus apóstolos passassem pelos martírios que passaram, ou que João Batista fosse degolado. Porque eles estavam sob supervisão, regulação das leis morais de Deus. Quando nós falamos em leis morais, estamos falando em leis de Deus, leis divinas, ou leis biológicas, ou lei natural. E como já falamos, quem quiser se aprofundar nesse tema, leia a obra O Direito Natural e a Justiça Quântica, de nossa autoria. E as leis éticas, ethos, ética vem do grego ethos, que significa costume. As leis éticas podem variar. Variam com o costume, com a cultura, com o processo educativo, com as características daquela sociedade. As leis jurídicas. As leis jurídicas existem. E aí, o professor Nelci e o professor Franco Montoro e outros autores falam que você pode definir ou classificar as leis em vários sentidos. No sentido amplíssimo, no sentido amplo e no sentido estrito. Vamos repetir. No sentido amplíssimo, lei envolve tudo. As leis do Estado, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, as leis da natureza, ou seja, lei no sentido amplíssimo envolve todo tipo de norma e de referência de comportamento ou natural. Envolve tudo. Lei no sentido amplo diz respeito apenas às leis legisladas pelo Estado, envolvendo os 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, quando a gente fala em leis no sentido amplo, diz respeito unicamente às normas organizadas, legisladas, construídas pelo Estado. Somente. E no sentido estrito, menor, apenas as leis legisladas pelo poder legislativo. Então, no sentido estrito, as leis do poder legislativo. No sentido amplo, as leis do poder legislativo, judiciário e executivo, ou seja, leis feitas pelo Estado. E no sentido amplíssimo, todo tipo de lei, as do Estado, as enunciativas, as da matemática, da física, da natureza, ou seja, toda forma, todo tipo de lei. Bom, existem agora as hierarquias das leis. Temos as leis legisladas, os costumes jurídicos, a jurisprudência e a doutrina. Isso para nós entendermos. A lei legislada vem do Estado. O costume jurídico. O que é o costume jurídico? É o hábito, o costume que depois se transformou em lei, que depois se transformou em norma jurídica. E o que é jurisprudência? Já falamos aqui, a decisão inédita
de um tribunal. A decisão que não estava prevista em alguma lei, em algum ordenamento, em alguma norma jurídica. E a doutrina? O pensamento construído por pessoas, por pensadores, em torno de algum tema, em torno de alguma verdade. O artigo 59 da atual Constituição brasileira fala das hierarquias das leis. A lei mais importante, a mais poderosa, é a lei constitucional. Isso está lá no artigo 60. Gostaria que você pegasse a Constituição Federal e verificasse isso. Temos as leis complementares à Constituição, ou seja, aquelas que vêm complementar uma norma que não é plena, não é de eficácia plena, que necessita de uma lei complementar. Ou seja, é uma norma de eficácia limitada. Uma norma que não é de eficácia plena, ela ou é de eficácia contida ou é de eficácia limitada. Portanto, a lei complementar vem completar uma norma que não é de eficácia plena, e sim é de eficácia contida, principalmente aqui nesse caso de eficácia limitada. Então vem as leis complementares à Constituição. Depois temos as leis ordinárias, que são essas leis comuns. Leis federais, leis estaduais, leis municipais, são as leis ordinárias. Por que ordinária? Porque a forma como essas leis são promulgadas, ou melhor, são legisladas, votadas e depois promulgadas, é de uma forma muito serena. Não exige uma quantidade de parlamentares maior, ou seja, não exige 3/5 do Congresso, ou seja, passa por um rito legislativo mais complexo, exige votações em 2 turnos, como é o caso de uma emenda constitucional. Então, as leis ordinárias são leis comuns, leis que foram elaboradas dentro de um processo, dentro de um rito mais fácil de se votar, de se conceber, de se legislar. Não tem a complexidade de uma PEC, não tem a complexidade de uma emenda constitucional. Temos as leis delegadas, que são as leis elaboradas pelo presidente da República sob autorização do Congresso Nacional. São as leis delegadas. O artigo 68 da Constituição Federal trata a respeito das leis delegadas. Temos as medidas provisórias organizadas aí pelo artigo 62 da nossa Constituição. A medida provisória vem quando há uma urgência, uma emergência administrativa, em que o presidente da República vai fazer uma lei, mas vai ter que passar pelo Congresso Nacional para atender uma emergência. Não se trata de uma lei, é uma lei, mas não se trata de uma lei permanente, porque necessita ainda da aprovação do Congresso, para que ela entre em vigor. Mas ela é provisória. Por que existe medida provisória? Por que existe isso? Por que existem leis provisórias? Será que é apenas pela dificuldade de se legislar uma lei permanente? Não. Muitas vezes se busca a medida provisória para resolver um caso, ou resolver um problema social que é transitório, ou para experimentar a população, ou para verificar se realmente aquela medida provisória vai se transformar numa lei, ou seja, numa lei permanente. Então, pode atender casos transitórios, questões transitórias, ou pode apenas ser um momento para iniciar o processo que vai gerar no futuro uma lei. No artigo 62 da Constituição, fala sobre as medidas provisórias. É algo interessante para o governante, mas ele não pode depender apenas da medida provisória para governar. Decretos legislativos, está no artigo 51 da nossa Carta Magna. O decreto legislativo vem organizar o poder legislativo. Tem muita coisa voltada ao decreto legislativo que diz respeito à administração do Congresso Nacional, da Casa Legislativa. Do mesmo modo, temos as resoluções no artigo 52. Existem lá vários incisos que falam a respeito da competência do Senado Federal.
Enquanto que o decreto legislativo diz respeito à competência administrativa da Casa Legislativa, as resoluções dizem respeito à competência, às funções, às atribuições do Senado Federal. Sugiro que vocês leiam esses artigos. Bom, outro item agora vai dizer sobre a formação da lei. Como é que surge uma lei? Vontade popular, necessidade social, geralmente teria de ser vinculado a uma vontade social, vontade do povo. Muito bem. É o que nós chamamos de, o direito chama de iniciativa. Isso está no artigo 61 da Constituição Federal. A iniciativa vem de um pensamento e, através do seu representante legal, o parlamentar, vai apresentar esse projeto de lei, que vai passar por uma casa, por um departamento chamado de Departamento vinculado à Constituição e Justiça. Ou seja, a CCJ vem para dizer assim, ó, vamos ver se esse projeto tem alguma coisa inconstitucional. Se tiver, não vai passar. Ah, mas aí vocês falam, por que passa às vezes? Porque houve alguma desatenção ou houve alguma conveniência política. Mas, no geral, a CCJ, que vem para examinar o projeto de lei, para evitar que esse projeto se transforme numa lei inconstitucional, surge já no processo de iniciativa. Ou seja, iniciou o projeto, vai passar pelo departamento, pela Constituição e Justiça. Ou seja, por um departamento especial vinculado e que está no Poder Legislativo. Bem, eu acho que essa casa deveria estar no STF. Ou seja, já que o Supremo Tribunal Federal tem a grande incumbência, que é proteger a Constituição, talvez esse departamento fosse vinculado ao Supremo Tribunal Federal. Mas faz parte da Casa Legislativa. Muito bem. Depois da iniciativa, depois que passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois que é aprovado, vai para a discussão. E aí, os parlamentares, ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais ou senadores, vão discutir, vão verificar também a respeito da viabilidade social, da viabilidade econômica, da viabilidade política desse projeto de lei. É aí que vem as discussões, os entendimentos, as negociações, no sentido de verificar se é o momento certo de ter esse projeto ou não. Bem, inúmeras variáveis envolvem essas discussões. Depois que todas cessam, vem a votação, que pode ser secreta ou que pode ser aberta, e aí tem a votação. Aprovou? Manda para o Executivo. E o Executivo vai ter que promulgar ou não. O que significa promulgação? A promulgação anda de braços dados com a sanção. Quando o Executivo, o Presidente, o Prefeito, o Governador assina, ele está dizendo, eu vou fazer cumprir. Meus amigos, quem faz cumprir é o Executivo, porque ele tem o quê? A força. Ele tem a polícia, ele tem as Forças Armadas, que vão garantir o cumprimento dessa lei. Quando um presidente da República não assina uma lei, ele está dizendo, eu não quero me comprometer com isso. Mas na hora que o Poder Legislativo mantém a lei, o Estado tem que garantir. Mesmo contra a vontade do presidente. O Estado tem que garantir. Porque desses três poderes, o Poder Legislativo é o poder que mais representa a população, a vontade do povo. Então, vai para o presidente, ele assina. Ele tem um tempo para isso. Ele, ao assinar, ele está transformando aquele projeto de lei em lei. E aí vai dar nome à lei. Lei 11.101. Lei 9.460. Ou seja, a lei vai ter um nome. Ou seja, houve no ato da sanção, houve o ato da promulgação. Depois vem a publicação em órgão oficial.
Diário oficial do município, diário oficial do estado, diário oficial da União. Então, é o processo de formação da lei. Parece ser simples, mas não é simples. Vai depender do tipo de lei. Leis mais polêmicas, leis econômicas, podem exigir mais tempo. O nosso Código Civil levou quase 40 anos para ser votado. O primeiro projeto foi na década de 60, pela equipe do professor Miguel Reale. E olha quando foi promulgado, olha quanta discussão existiu. Ou seja, processo de discussão longo. 2002. Bom, outro item que nós vamos falar aqui é a respeito da inconstitucionalidade das leis. Essa lei não pode ferir, bater de frente com a Constituição Federal. Ela tem que estar em harmonia com a Constituição, sob pena de ser declarada inconstitucional, sob pena de se tirar dali o artigo que coloca a lei numa situação de confronto com a Constituição Federal. E para isso tem que existir controle. Tem que existir controle. Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito do controle de constitucionalidade. Até a próxima.